denúncia, matéria que poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões, recurso não conhecido. Trata-se de agravo de instrumento, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juiz da segunda vara da comarca de Beberibe, que, nos autos da ação de uso capião, ajuizada pelo agravado, indeferiu o pedido de produção de prova documental sob fundamento de imprescindibilidade da prova requerida, ante a produção de prova pericial, visando obter o mesmo resultado prático. Sabe-se que os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, consistente na verificação da existência dos requisitos indispensáveis ao seu regular processamento e julgamento. Dito isto, tenho que não deve ser conhecido o agravo de instrumento em tela, posto que o artigo 1015 do CPC dispõe um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Observa-se que o recurso for interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de produção de prova documental sob o fundamento da não demonstração de imprescindibilidade da prova a ser produzida. Assunto que não se encaixa em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1015 do CPC. Isso ocorre porque a decisão que nega a realização de provas não está sujeita a recurso por meio de agravo de instrumento. Em vez disso, tal questão deve ser levantada como preliminar em um eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões do recurso. Além disso, a questão suscitada pela parte não comporta interpretação analógica ou mitigada, conforme decidido pelo egregio STJ tema 988, eis que, ausente o caráter de urgência, como já dito, tendo em vista que não se trata de indeferimento de prova sem fundamento, posto que o juiz ou a COP, com base no livre convencimento motivado e por ser o destinatário da prova, justificou o indeferimento ante a desnecessidade, já que é realizada a prova pericial visando a demarcação do terreno em litígio. É o voto, senhor presidente, eminentes pares. Acompanhando a relatora, presidente. Obrigado pela presença, doutor Inácio Barreiro. Deu para ouvir, doutor Inácio? Estou. Tenha um bom dia. Não. Chama a julgamento agora a apelação 027119-60.2021. Processo de minha relatoria tem como apelante Ana Maria Rocha de Alencar e outro, e apelado Dairton Costa de Oliveira e outro. A doutora Cíntia da Silva pede para sustentar pelo apelado doutor Dairton Costa de Oliveira. Doutora Cíntia se encontra presente? Eu indago novamente se a doutora Cíntia da Silva se encontra presente para sustentar pelo apelado. Não estando presente, anuncio o resultado. Bom dia, estou presente sim. Bom dia. Boa tarde, doutora Cíntia. Como é que vai, desembargador? Muito boa tarde. Tudo bem. Doutora Cíntia, Vossa Senhoria representa os interesses do apelado, né? O senhor Dairton Costa de Oliveira, e eu vejo aqui que o resultado do julgamento atende aos interesses do seu constituinte. Vossa Senhoria, nesse caso, dispensa o uso da palavra? Dispensa o uso da palavra, excelência. Então, eu vou só anunciar o resultado do julgamento. Perfeitamente. Apelação civil, direito civil, processual civil, ação de regresso com indenização por danos morais, IPTU e taxas condominiais, obrigações próprio terreno, ausência de comprovação da posse dos requeridos durante o período reclamado, ilegitimidade passiva, sentença mantida, recurso conhecido e desprovido. Majora os honorários advocatícios comerciais em 2% sobre o valor fixado na origem, conforme determina o artigo 85, parágrafo 2º e 11º do CPC de 15. Como voto, o ministro embargador Carlos Alberto. Acompanho o voto, presidente. Como voto, o ministro embargador Paulo Ayrton. Também acompanho, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Obrigado pela presença, doutora Cíntia. Tenha um ótimo dia. Obrigado, presidente. Até mais, senhores. Boa tarde. Encerrados os processos com pedido de sustentações orais, vamos aos processos com pedido de vistas. O primeiro processo é a apelação 027-119-60.2021, processo da relatoria da minha desembargadora
Fátima Loureiro, só que esse processo eu pedi vista, só que não trouxe o processo nesta sessão. Farei na próxima. O outro processo com pedido de vista é um processo da relatoria da eminente desembargadora Jane, que tem como apelante e apelado José Cazuza Liberato de Oliveira Siebre e outro, e apelante apelado Novaes Engenharia e outro. Vou ler aqui a resenha. Na sessão de julgamento ocorrida em 29 de janeiro de 2025, anunciada a apelação número 0027116-93.2011, sob a relatoria da desembargadora. Isso daqui é o que eu não trouxe. Na sessão ocorrida aos 29 de novembro de janeiro de 2005, anunciada a apelação número 027-1077-11.2011, sob a relatoria da desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, tendo como parte apelante apelado José Cazuza Liberato Oliveira Siebre e outro, e apelante apelado Novaes Engenharia e outro, promovidos. Na ocasião, o doutor Cazuza Siebre fez uso da palavra no prazo regimental na qualidade de advogado das partes autora. Em seguida, o doutor Cleto Gomes também fez uso da palavra no prazo regimental na qualidade de advogado das promovidas. Logo após, a eminente relatora proferiu o voto no sentido de conhecer parcialmente da apelação dos autores e, na extensão, negar-lhes provimento, e conhecer do apelo dos promovidos para dar-lhe parcial provimento, ato contínuo, pedir vista dos autos. Para melhor análise da matéria desta feita, o julgamento foi suspenso. Estou com o processo em mesa, um voto bastante extenso, mas pelo avançar da hora, eu vou tentar resumir um pouco, já que eu já conversei com a eminente relatora e ela já antecipou também que pretende pedir vista dos autos. Então, trata-se de recurso de apelação, recursos de apelação interpostos por José Cazuza Liberato Oliveira Siebra e Angélica Lívia da Silveira Brito, e por Novaes Engenharia Ireli Novaes Engenharia SPE 3, contra a sentença, que entendeu por julgar estes como parcialmente procedentes nos seguintes termos. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, e faço para decretar a rescisão do contrato e a nulidade da cláusula contratual de prorrogação indefinida, cláusula 10.3, condenar a restituição à parte autora os valores comprovadamente pagos, incluindo o sinal, de forma integral, imediata e simples, em uma única parcela, com correção monetária pelo índice do NPC a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Condenar a promovida ao pagamento dos lucros cessantes correspondente a 1% do valor total atualizado do contrato, índice NPC, desde 30 de junho de 2021 até a manifesta vontade do comprador de obter a solução do contrato, resolução do contrato, ou seja, 1/10/2021, atualizados pelo NPC até a data do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 4. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000, a qual incidirá correção monetária pelo NPC a partir da data de publicação da sentença. Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condena ainda a parte promovida, sucumbente ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. Vou pular aqui a parte do relatório e vou logo aqui para as razões de decidir. Então, a douta relatora do apelo, excelentíssima desembargadora Jane Ruth Maia de Queiroga, nos termos do voto de folhas 2.071 e 2.100, entendeu por conhecer parcialmente da apelação interposta pelos autores para, na extensão, dar-lhe parcial provimento, especificamente para que o valor das arras sejam devolvidos na forma do artigo 418 do Código Civil e prover, em parte, o recurso ajuizado pelas promovidas, apenas para permitir a dedução da comissão de corretagem e reduzir o percentual dos lucros cessantes para 0,5% sobre a mesma base de cálculo, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. Pedir vista dos autos para melhor análise do presente caso. É o relatório não essencial da admissibilidade recursável. Dentre os argumentos recursáveis da parte autora, há pleito de reforma da sentença para fim de que seja declarada nula a cláusula 10.3 das condições gerais do contrato, rescindido, que prevê a prorrogação indeterminada do prazo de entrega da obra sem obedecer os dias adquem para a entrega do imóvel adquirido na planta. Ocorre que,
Entendo o seu caso de não conhecimento do recurso quanto a esse ponto, em razão da absoluta ausência de interesse recursal, à medida que esse tópico foi efetivamente reconhecido na sentença. Veja-se, ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, que faz para decretar a rescisão do contrato e a nulidade da cláusula contratual de prorrogação indefinida. Então, o juiz, de forma expressa, declarou, mesmo assim a parte recorreu. Então, não estou conhecendo desse ponto específico. Portanto, verifica-se que o apelo não deve ser conhecido quanto a esse ponto, por ausência de interesse recursal. No referente ao restante do recurso da parte autora, apresenta os pressupostos intrínsecos ou subjetivos, cabimento, interesse e legitimidade conheço parcialmente do recurso. Ademais, acerca do recurso da parte ré, apresenta os pressupostos intrínsecos ou subjetivos, cabimento, interesse e legitimidade conheço do recurso. No mérito, inicialmente, referente à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, me acosto integralmente ao bem lançado voto da eminente desembargadora relatora. Da culpa pela rescisão do contratual. A controvérsia cinge-se na análise da ocorrência do descumprimento de contrato pela parte ré. Para isso, analisando-se a comprovação da entrega da obra antes de escoado o prazo contratual ou se o cancelamento se deu unilateralmente pelo autor. Sustenta o autor que a rescisão ocorreu por culpa da parte demandada, que atrasou a entrega do imóvel, em contrapartida, a parte requerida argumenta que cumpriu o que estava previsto no contrato e que a rescisão é por vontade do próprio demandante. Pois bem, no contrato particular de promessa de compra e venda, folhas 313 e 335, em especial a cláusula 5ª, o prazo para a conclusão da obra seria dia 31 de 2 de 2020, podendo o referido prazo ser prorrogado por 180 dias, ou seja, até 29 de 6 de 2021, sem prejuízo de eventual prorrogação decorrente do caso fortuito, força maior e culpa exclusiva dos compradores ou de terceiros, excluindo nestas hipóteses a incidência de penalidades, sanções, multas ou dever de indenizar. Acerca desta, insta esclarecer que não é abusiva a cláusula que estabelece o prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra, porque a exceção dessa cláusula se justifica a fim de evitar que contratempos advindos de fatores imprevisíveis não oneie excessivamente a construtora. Contudo, a prorrogação indefinida do prazo é ilegal, mesmo em caso de força maior ou de outros motivos que impeçam o andamento normal das obras, eximindo assim a construtora de responsabilidade pelo atraso. A propósito, trago aqui uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diz que agravo interno, decisão da presidência que não conheceu do agravo de recurso especial em razão da falta de impugnação específica, não configura ofensa ao artigo 1000 do Código... Deixa eu ler só a parte específica da... Agravo interno em agravo de recurso especial, decisão da presidência, reconsideração de indenização, promessa de compra e venda, atraso na entrega do imóvel, legalidade da cláusula de tolerância de 180 dias, caso fortuito, súmula 7, lucros cessantes, cabimento, dano moral, inexistência de circunstância excepcional, agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. Decisão da relatoria do ministro Raul Araújo, datado de 14 de 3 de 2022. Tem vários outros também no mesmo sentido, relator também do ministro Raul Araújo. O prazo de tolerância estabelecido ao seu turno se destinará a postergar a data de entrega sem fatos possíveis de serem qualificados como fortuito externo ou força maior. Neste ponto, entendo que assiste razão ao requerido quanto à alegação de ocorrência de caso fortuito em virtude da pandemia mundial da Covid, apta a ensejar a extensão do prazo de tolerância. Inicialmente, é fato notório que o decreto estadual número 33.519, datado de 19 de março de 2020, intensificou as medidas de enfrentamento contra o coronavírus. Ademais, nos termos do artigo 10, inciso 2 do decreto estadual, datado de 30 de maio de 2020, a partir de 1º de junho de 2020, a cadeia da construção civil foi liberada a retornar à sua atividade, desde que cumpridas as exigências do anexo 2 do referido decreto. Percebe-se que o estado emergencial decorrente da pandemia pendurou entre o dia 20 de 3 de 2020 até 1 de 6 de 2020. Sendo assim, esse interregno temporal não pode ser desprezado como sendo um caso de fortuito externo, impactante no presente negócio jurídico. Por sua vez, é amplamente conhecido que durante a pandemia do Covid-19 houve uma significativa escassez de produtos e insumos em diversos setores. A crise não se limitou à dificuldade de aquisição de nível local ou regional, mas decorreu de um fenômeno global. Com a interrupção das atividades, fábricas em todo o país
suspenderam a produção e os trabalhadores foram obrigados a permanecer em isolamento, impactando diretamente a disponibilidade de materiais. Dispõe o artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. Caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Assim, tenho que o Código Civil, em seu artigo 393, dispõe acerca da regulação do impacto de fatos jurídicos estrito sensu, como pandemia nas obrigações em geral. Esse dispositivo legal, a afastar a responsabilidade pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, consagrou um dos conceitos fundamentais do direito às obrigações. De igual modo, o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 do CDC, adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo, apto a afastar a responsabilidade civil, deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor. Logo, a calamidade instaurada que culminou no fechamento e redução das diversas atividades, como é o caso da construção civil, configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal, importando em excludente de responsabilidade civil. Isso porque não se trata de infortúnio eventual. Ao contrário disso, a pandemia do coronavírus tornou palpável, na prática, a definição doutrinária do fortuito externo, ao tempo em que as medidas de emergência sanitária vivenciadas nesse período retrataram a realidade do conceito doutrinário da força maior. Sobre as medidas sanitárias paralisantes das atividades empresariais, é importante salientar a desnecessidade de serem apresentadas provas contundentes, por exemplo, diário de obras e outros elementos similares. Com efeito, o impacto negativo e paralisante decorrente da pandemia do coronavírus foi de conhecimento notório e restou amplamente divulgado em todos os meios de comunicação disponíveis na sociedade brasileira. Concluo, pois, que merece razão ao pleito de extensão do prazo de tolerância diante dos motivos elencados pela parte ré como força maior ou caso fortuito, especificamente em relação às medidas restritivas impostas pela administração pública em razão da pandemia do Covid-19. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência pátria. A alegação de atraso em virtude da pandemia do Covid, configuração de caso fortuito externo. Aqui é um processo da relatoria da desembargadora Lúcia Freire, Primeira Câmara Civil de São Paulo. Aí eu trago vários julgados nesse sentido. Não se desconhece as decisões que vêm sendo proferidas sobre o tema pela Corte do Tribunal de Justiça goiano. Contudo, atento ao caso concreto, não se pode também olvidar o decreto estadual, e aqui permitindo a dilação do prazo além dos 180 dias. Então, o que eu estou trazendo no meu voto é exatamente isso. Aqui, o prazo de 180 dias, ele cobre, desembargador Paulo, o caso fortuito interno, um fornecimento de um material de um fornecedor ali que teve um problema, certo? Ou um problema de greve ali que é... Agora, no caso de uma pandemia, até porque nós não temos como prever quanto tempo a pandemia vai durar. Então, se nós adotarmos aqui, como tem alguns tribunais que adotam, a tese de que o prazo de 180 dias engloba tudo, inclusive uma pandemia a nível mundial, como foi a pandemia do Covid-19, nós estaríamos dizendo que nenhum caso fortuito ou uma força maior pudesse durar mais de 180 dias. Então, tem essa exceção, certo? A não ser que dure no máximo 180 dias, estaria abrangido, mas no caso, como durou mais, certo? Então, esse fortuito externo, ele é passível de prorrogar o contrato no que respeita à entrega do imóvel. Aí eu continuo aqui. Todavia, ainda assim, haveria atraso na entrega do imóvel, o que se passa a explicar. Então, mesmo considerando o prazo de 120 dias de paralisação da construção civil, paralisação total ou parcial, que essa paralisação ela foi total, depois ela foi sendo parcial, com o governo foi permitindo a retomada das atividades. Embora os requeridos narrem a desconfiguração da mora na data da expedição do habeas provisório, datada de 14 de novembro de 2021, os documentos de folhas 302 e 306 mostram que, em junho de 2021, a obra possuía 90% de conclusão e que, em outubro de 2021, chegou ao índice de 98% de finalização. Ademais, conforme demonstrado na petição inicial de folhas 567 e 573, os autores receberam um registro extraído do site das Correias, datado de novembro de 2021, indicando que a obra ainda não havia sido entregue, tendo as próprias demandadas informado que o empreendimento permanece em fase de construção. Os autores
demonstraram também que a emissão do habeas definitivo somente ocorreu em 1 de dezembro de 2021, que alterou o ato administrativo de igual natureza, anteriormente expedido em setembro do mesmo ano, folhas 654. Ademais, a petição de folhas 596/599, os requerentes juntaram aos autos uma conversa mantida com o corretor de imóveis por meio do chat disponível no site das RES em 14 de 12 de 2021. No diálogo, o atendente confirmou que a obra ainda se encontrava em processo de finalização, corroborando o atraso na entrega da unidade adquirida. Então, assim, mesmo depois dos 120 dias, existe prova nos autos de que a obra não estava concluída e que se estava em atraso para adimplir o contrato. Outro assim, as folhas 967 a 1100, os requerentes trouxeram ao conhecimento do juízo a existência de dificuldades enfrentadas pelas requeridas com o fornecedor de esquadrias. Aqui já é um fortuito interno, certo? Não está relacionado à pandemia. Ela não comprovou que esse fornecimento estava atrasado porque a empresa de esquadria, no período pandêmico, não conseguiu fornecer. E só alegou que estava com problema com o fornecimento desse material. O que ensejou no ajuizamento do processo, de um processo distribuído em 26 de 12 de 2021, no qual as demandadas alegam ter sofrido prejuízo em razão da inadimplência do fornecedor, circunstância que teria impactado no descumprimento do prazo inicialmente estipulado para a entrega das unidades habitacionais. Então, isso aqui estaria dentro do prazo de 180 dias, e não fora. Por isso que eu estou considerando o atraso. Por fim, na petição de folha 620/621, os autores anexaram um e-mail enviado pelo síndico do empreendimento em 21 de 1 de 2022, no qual foi informado que a vistoria técnica necessária para atestar a segurança e a habitabilidade do imóvel ainda seria realizada. Esse fato evidencia que até aquele momento a obra não havia sido disponibilizada aos compradores promitentes. Desse modo, impôs-se o reconhecimento do descumprimento do prazo pelas CORRES, tendo sido estas as responsáveis pela rescisão contratual. Assim, não havendo motivos para a reforma da decisão ACOR, imperioso o reconhecimento da improcedência do recurso quanto a este ponto, para que seja mantida a responsabilidade da RE pela rescisão contratual. Da restituição dos valores das parcelas pagas. Em razão do reconhecimento de que a rescisão se deu por culpa do promitente vendedora, subsiste aos autores o direito de devolução imediata e integral das parcelas pagas em razão do negócio rescindido. Acerca disto, inclusive o STJ sumulou o entendimento de que, nos casos de resolução do contrato por culpa do vendedor, se faz necessária a devolução integral dos valores eventualmente pagos. Veja o enunciado da súmula. Aqui é a súmula que a própria relatora citou. E aí várias outras decisões, culpa exclusiva do promitente vendedor, restituição integral, eu vou mantendo essa parte da sentença, corroborando com o entendimento da eminente relatora. E agora, em relação ao sinal das arras, restituição em dobro. Quanto à devolução do sinal, sendo as promitentes vendedoras responsabilizadas pela rescisão contratual, deve restituir valores recebidos a título de arras, em dobro, conforme estabelece o artigo 418 do Código Civil. Também não vou ler aqui, que todos já sabem. Observe desse modo que, tanto na hipótese de direito de arrependimento, quanto na execução do contrato, a devolução do sinal deverá ser somado ao equivalente àquele que se arrependeu ou inadimpliu, como foi o caso. Com efeito, destaca pontos, também não vou ler, nesse diapasão, pode-se afirmar que o artigo 418 do Código Civil Brasileiro trata-se de execução do contrato, estando direcionado, pois, à violação culposa do acordo. O dispositivo permite àquele que deu causa devolver o valor em dobro, desde a promessa de compra e venda por desfeita, exigindo sua devolução mais o equivalente. Em síntese, mais uma doutrina. Então, meu entendimento corrobora também com o da eminente relatora, mantendo a sentença para a devolução do sinal em dobro. Da comissão de corretagem, rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa do promitente vendedor, as partes devem retornar ao status coante, com a devolução de todas as parcelas pagas pelo adquirente, inclusive da comissão de corretagem. Ao dar ensejo à resolução do contrato por culpa exclusiva, a parte requerida outorgou à parte autora o direito de reivindicar o ressarcimento em face daquele que causou o dano, ou seja, o ressarcimento de todas as despesas contraídas com a aquisição do bem, que restou frustrada. Também aqui cito várias jurisprudências, o STJ, ministro Raul Araújo, resolvido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel por unidade de implemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status coante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. Então, nessa parte também eu estou acompanhando, daqui para o final. Portanto, descabe ao pleito de dedução dos valores cobrados a título de comissão de corretagem, devendo a parte autora ser ressarcida
na integralidade do valor pago, incluindo a comissão de corretagem. Agora aqui a parte mais detalhada. Dos lucros cessantes. No referente aos lucros cessantes, tenho que estes restaram prejudicados em razão do considerado no item 1, culpa pela rescisão do contrato. Ora, no referente ao termo inicial e final dos lucros cessantes, a sentença recorrida adotou como termo inicial, aqui eu estou divergindo, a data do escoamento do prazo de tolerância no dia 30 de junho de 2021 e como termo final, a data do envio da notificação extrajudicial encaminhada pelos requerentes, que ocorreu em 1/10 de 2021. Contudo, conforme exposto neste voto, entendo que o termo inicial deve ser fixado em 29/10 de 2021, data a partir da qual se configurou a mora da construtora. Eu estou excluindo o tempo da pandemia, certo? O tempo dos decretos e fixando como termo inicial o dia 20/10 de 2021, que já tinha todos os decretos. Exato. Data a partir da qual se configura a mora da construtora. Marco que considera a aplicação do prazo de tolerância previsto contratualmente acrescido do período de 120 dias, estabelecido em decorrência das restrições impostas pelos decretos relacionados à pandemia do Covid-19. Ademais, no referente ao termo inicial, deve ser considerada a data do ajuizamento da presente ação. Quer dizer, o termo inicial seria o ajuizamento da presente ação. Tendo em vista que, embora declarada a rescisão somente com a sentença, o ajuizamento da ação indicou o desinteresse da compradora de manter a relação contratual, o que impõe reconhecer a impossibilidade de recebimento de indenização por lucros cessantes a partir de então. Então, ali, quando ela deu entrada na ação, ela teve o interesse de rescindir, então, dali para frente, que não cabe. E aí eu também trago vários julgados aqui da nossa Câmara, inclusive da desembargadora Fátima e do desembargador Darival. Diz aqui o desembargador Darival: o autor apresenta insurgência acerca do termo inicial para o pagamento dos lucros cessantes fixado na decisão recorrida, qual seja a data do ajuizamento da demanda. Assim, requer a reforma da sentença para que os aluguéis sejam pagos até o trânsito em julgado da ação. A pretensão recursal não pode ser acolhida, porquanto descorreita a deliberação que estipula a data da propositura da demanda. Aí tem aqui da eminente e, como diz o desembargador Emanuel, queridíssima desembargadora Fátima, merece reforma a sentença a qual que não tange a base de cálculo dos lucros cessantes para fixá-la em 0,5% por mês de atraso sobre o valor atualizado do contrato, com termo inicial em 1 de março de 2015 e termo final, data da propositura da demanda, diz a nossa querida desembargadora Fátima. Portanto, tendo sido ajuizada a ação em 14/10 de 2021, ou seja, antes mesmo do escoado o prazo para entrega deste, tem-se por descabido o pleito de condenação da requerida ao pagamento dos lucros cessantes, devendo ser reformada a sentença neste capítulo. Então, ela, antes de escoado o prazo da pandemia, dos 120 dias da pandemia do Covid-19, que ainda estava no prazo da construtora de extensão, ela já ajuizou a ação. Então, ela matou a questão dos lucros cessantes, né? Seguindo esse entendimento aqui, que a data é a data da interposição da ação. Então, o prazo final ele foi antes do prazo inicial. O prazo inicial só ia contar depois que passasse todo o período da pandemia. Estou conseguindo fazer entender? Sim. Mas eu acho que esse voto é da desembargadora Sônia e do desembargador Carlos Alberto. O qual? É da desembargadora Jane que ele pediu. Não, é porque ele que vai votar depois. A relatora é importante. Não, é por dois motivos. Eu já passei o voto antecipadamente para a desembargadora relatora, foi a desembargadora Jane, e já conversei com ela. Então, assim, eu acho que ela entendeu, porque ela tudo bem, já disse que ia pedir vista. Mas eu acho que deve se dirigir, a senhora está correta. Então, nesse ponto, considerando que o marco inicial é a data de deposição da ação, não haveria lucro cessante a ser pago. Certo? Agora, dos danos morais. Quanto aos danos morais, embora esteja caracterizado o inadimplemento da requerida em relação ao prazo de entrega do imóvel, o Superior Tribunal de Justiça possui um entendimento consolidado de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso da entrega do imóvel não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que configure a lesão extrapatrimonial. Aí eu cito aqui uma jurisprudência também do ministro Raul, julgada em 21/6/2021. Entendo que não há nos autos elementos que comprovem que o atraso de cerca de 4 meses após o prazo máximo para a entrega do imóvel tenha causado ao autor um abalo emocional intenso, desproporcional ou um sentimento de perda irreparável,
considerando como início da mora a data do escoamento do prazo de tolerância e sua extensão em 29/10/2021, e como termo final a data incontrovérsia do recebimento do imóvel, ou seja, fevereiro de 2022. Na realidade, embora a situação descrita na petição inicial possa ter gerado incômodo, trata-se de um simples inadimplemento contratual, inserido nos desafios comuns da vida em sociedade, não configurando, portanto, dano moral passivo de indenização. Aí eu trago jurisprudência aqui agora do eminente desembargador Carlos Alberto. Em caso, observa-se que a entrega das chaves ocorreu em janeiro de 2018, ou seja, 4 meses, exatamente o mesmo prazo. E aqui eu estou sendo coerente com o entendimento da Câmara. 4 meses após o prazo máximo para a entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância não restando configurado dano moral indenizável, mas mero aborrecimento da vida cotidiana, diz o eminente desembargador Carlos Alberto. Aí eu trago outro agora também da, novamente, queridíssima desembargadora Fátima. Estes, quanto muitos, são capazes de gerar aborrecimento, não suplantando o limite do razoável nem repercutindo de forma significativa em sua honra objetiva. Ademais, a cláusula 5ª do instrumento de promessa de compra e venda estabeleceu a possibilidade de prorrogação do prazo. Prazo de tolerância, este admitido pela jurisprudência como não abusivo, o qual é superior a 5 meses para o recebimento das chaves. Assim, ausente qualquer ofensa à intimidade ou honra da adquirente. Não há que se falar em indenização por danos morais. Desembargadora Fátima. Aqui tem de outras câmaras também, mas eu vou me reservar só os nossos. Então, caminhando aqui para o final, destaca-se que, embora os requerentes narrem conflitos familiares em razão do atraso, tenham que um nexo causal entre o inadimplemento contratual e os referidos dissabores não restou demonstrado. Isso porque, conforme exposto pelos próprios requerentes, estes residiam na casa dos pais do requerente, José Cazuza Liberato Oliveira Siebra, desde o casamento ocorrido em outubro de 2019, ou seja, nesse período anterior ao termo final para a entrega do imóvel, considerando o prazo de tolerância até mesmo antes do prazo ordinário para a conclusão da obra, previsto para 31/12/2020. Dessa forma, somente um atraso excessivo e injustificado ultrapassa o mero incômodo, afetando os direitos personalíssimos do comprador, especialmente diante do constrangimento e da angústia gerados pela falta de sua previsão concreta para a entrega do imóvel adquirido, o que não se vislumbra no caso concreto. Com estas conclusões, a sentença, ora combatida, que julgou procedente o pedido de condenação das demandadas ao pagamento de indenização por dano moral, deve ser reformada para que seja afastada a condenação por danos morais imputada às requeridas, visto que o mero inadimplemento contratual não configura dano de natureza extrapatrimonial. Portanto, com o devido respeito à excelentíssima desembargadora relatora, por cuja atuação exemplar nutre a mais elevada consideração, divido parcialmente o seu voto para julgar o pleito autoral como parcialmente provido, exclusivamente para determinar a devolução das arras, nos termos do artigo 418 do Código Civil. Ademais, ao recurso da parte ré, também perfilho o entendimento pelo seu parcial provimento, limitando-se, contudo, ao afastamento dos lucros cessantes e da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto supra. Finalmente, pelo parcial provimento dos recursos, entendo que restou configurada a sucumbência recíproca, de modo que condeno ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas deste processo na proporção de 50% para cada, nos termos do artigo 86 do CPC. Da mesma forma, condeno cada parte ao pagamento do advogado da parte adversa, na forma do artigo 86 do CPC, devendo a parte ré arcar com o equivalente a 10% sobre o valor da condenação e devendo a parte autora arcar com 10% sobre o valor pleiteado a título de danos morais e lucros cessantes, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, na forma do artigo 98, parágrafo 3º do CPC. É como voto e passo a palavra à eminente relatora. Obrigado, presidente. Eu peço vista. Então, vista concedida. Obrigada. Então, não havendo mais processos a tratar... Tenho o meu. Eu pedi vista. Vossa Excelência pediu vista, desculpa. Então, temos um pedido de vista aqui, que é uma apelação 010-4080-14.2016, relatoria da eminente desembargadora Jane, que pediu vista. Como Vossa Excelência mesmo pediu, eu vou evitar de ler aqui a resenha para a gente caminhar mais rápido. Então, Vossa Excelência está com o processo em mesa, se puder... Eu estou mantendo a decisão, né? Vou ler aqui. Eu vou passar só para as razões de decidir. Pronto. Para que fique melhor. Na origem, trata-se de ação de indenização na qual o consumidor arguiu que firmou com a construtora promovida um contrato de compra e venda do imóvel situado na Avenida Moura Brasil, 1175,
com entrada no valor total de R$ 124.800, com entrada no valor de R$ 14.687, e informou que também efetuou o pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 5.200 e ficou o saldo devedor de R$ 104.913. Contestado feito, a construtora defendeu que o valor do saldo devedor, após o pagamento da entrada, era R$ 110.113, vez que o valor da comissão de corretagem foi firmado diretamente com a imobiliária. Ademais, defendeu a legalidade das cláusulas de atualização dos valores. Na oportunidade, apresentou reconvenção, informando que a ausência de pagamento do saldo devedor nos prazos pactuados ensejavam a rescisão contratual, requerendo, portanto, a rescisão do contrato e a restituição do imóvel. Verifica-se que o aludido contrato de compra e venda foi firmado entre as partes no dia 10 de 11 de 2012, folhas 23 e 31, e que dias após a assinatura do contrato, o autor recebeu a posse do imóvel, fato este apresentado na contestação e não rebatido pelo autor, sendo, portanto, incontroverso. 6. Constata-se também que, desde 1º de dezembro de 2011, data que antecedeu a compra em questão, a construtora tenta obter as documentações necessárias para a construção e regularização do empreendimento, folhas 96 e 112, ocorrendo, de fato, o atraso na entrega da documentação final do empreendimento para que os adquirentes viessem a solicitar o financiamento imobiliário. 7. Em virtude do atraso, as partes convencionaram que o autor passaria a efetuar os pagamentos mensais a fim de reduzir o saldo devedor a ser pago no momento do financiamento bancário. Situação esta que teve início em outubro de 2013, conforme planilha de pagamento acostada pela própria construtora, folhas 94 e 95. 8. Ocorre que, em fevereiro de 2014, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Executiva Regional 6, emitiu o habeas, folha 105, e em maio de 2015 foi feita a verbação da construção na matrícula do imóvel, documentos necessários para a aquisição do financiamento imobiliário. 9. O comprador se quedou inerte em relação ao financiamento, embora estivesse com todas as documentações necessárias para a formalização do mútuo, continuando a pagar as parcelas diretamente para a construtora, sem previsão contratual nesse sentido. Frisa-se que os comprovantes de pagamento foram apresentados de forma extemporânea, incorrendo em preclusão, folhas 203 e 250. 10. De forma hipotética, apenas a título de exemplificação, verifica-se que, mesmo que o autor estivesse pago mensalmente o valor de R$ 600 desde outubro de 2013 até o presente mês, fevereiro de 2025, o que totalizaria 137 meses, o valor total dos pagamentos daria um montante de R$ 82.200, o que não chegaria nem no valor do saldo devedor, muito menos no valor quando acrescido de juros decorrente de todos esses anos, não havendo que se falar em quitação total do contrato. 11. Constata-se com isso a inadimplência do comprador perante a construtora, mesmo considerando todos os comprovantes de pagamentos acostados, inclusive os protocolados de forma extemporânea, ante o não pagamento do saldo devedor com os encargos contratuais e juros legais. 12. Quanto à comissão de corretagem, constata-se que a mesma foi paga diretamente pelo autor à Predial Administração de Bens Imóveis Limitada, conforme se vê no item 5 do quadro resumo, folhas 32 e 33. Dessa forma, sendo a comissão de corretagem despesa administrativa contratada diretamente entre o apelante e a imobiliária, que não é parte deste processo, não há fundamento legal para o direito almejado. 13. Ultrapassados tais fatos, ao contrário do que arguiu o recorrente, imperioso se faz concluir pela observância de fundamentação do deciso guerreado, visto que a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência da ação por ele ajuizada se encontram presentes. 14. Por fim, quanto à rescisão contratual, caberá na fase de liquidação a análise do quantitativo do valor pago, com a eventual porcentagem a ser devolvida, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Assim, nosso voto é pelo apelo conhecido e desprovido. Então, encerrados todos os processos
enviados estarão todos em ata de julgamento que será aprovado na próxima sessão. Todos os demais processos pautados para a sessão que foram julgados por votos antecipados provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade de acordo com o voto dos eminentes relatores. Pela avançada hora também, eu vou dispensar as considerações finais, a não ser que alguém queira falar alguma coisa. Só uma palavrinha, senhor presidente, para agradecer Vossa Excelência por nos oferecer sempre esse lanche como o de hoje. O primeiro lanche foi do bar do Carlos maravilhoso. Alberto, o segundo fui eu. O desembargador Carlos Alberto, muito obrigada. Nos agradecemos por essa gentileza. Obrigada também. E eu queria só um pequeno registro, se sugerisse, não seria interessante a gente registrar em atos parabéns aos novos gestores, né? Do Vamos sim. Né? Fazer constar em ata. Me acosto. E a Jorisa Votos também, de- que assumiu também hoje a SMEC, teve a Marluz. A todos os gestores, né? Que citar todos que assumiram. Isso. E a OAB também, né? Que teve A OAB é a nova gestão da OAB, diretoria do Fórum, diretoria do Fórum. corregedora. Pronto. Vamos fazer constar em ata esses votos de excelentes períodos. Uhum. Sucesso. Então, na não gestão. havendo mais nada. Doutora Carmelita, tudo bem? Tudo jóia. Quer falar com tudo a senhora ainda jóia. hoje? Desde manhã cedo aqui, olhando. Tô ali vendo Graças aí a Deus desde que não cedo. tinha nada para o Ministério Público, só acompanhar. Mas é um prazer ver vocês, a minha querida. prazer é nosso. Nosso abraço, Júlio doutora Carmelita. E bom, o doutora Carmelita. desembargador Ayrton também, Paulo Ayrton. É um prazer estar aqui. Olha, querida. Meu amor. Pois Pois tem- é. tem um beijo. ótimo- É muito bacana Abraço, essa doutora menina. Carmelita. Tenha um ótimo final de dia, doutora Carmelita. Tudo de bom. Tchau. Tudo A senhora bom. também. Tchau, Até lá. tchau. Beijo para todos.